Eu sei que tem muita gente aqui que está empolvorosa, né? E alguns falando assim, como ter paciência e ter calma nessa hora? Que horas que você quer ter paciência e que você quer ter calma? Quando está tudo calmo? Aí não precisa, evidentemente, de pedir paciência e calma. É justamente na hora da turbulência é que você tem que respirar, saber o que está acontecendo e ter as melhores alternativas. Por isso não perca essa live, venha junto comigo que a gente vai mostrar tudo para vocês o que está acontecendo. E o título é bem claro e evidente. Preparem-se. Preparem-se porque não está fácil para o Brasil aquilo que vai vir por aí. Nós vamos mostrar para vocês aqui o momento em que a Rede Globo de televisão dá a notícia de que o presidente Bolsonaro estava sofrendo uma busca e apreensão. Na verdade, meus amigos, não foi uma busca e apreensão. Nós podemos observar que o presidente Bolsonaro sofreu uma prisão. E existem vários métodos de você prender uma pessoa, né? Quando você não quer que a pessoa vá diretamente para a cadeia, você coloca uma prisão domiciliar, ou seja, a pessoa não pode sair do seu domicílio. Quando a pessoa já está em regime semiaberto, significa que ela pode trabalhar na parte da manhã e se recolher na noite. Agora nós observamos um novo método de prisão. Você pode andar pela cidade, que é a cidade das embaixadas, mas não pode chegar perto de uma embaixada. Você pode ir trabalhar, mas você não pode ter acesso à rede social. E olha, você está proibido de falar com o seu próprio filho. Tudo isso são medidas cautelares que a gente vai mostrar para vocês, aplicadas pelo ditador-mor do Brasil, o senhor excelentíssimo, altíssimo, digníssimo ministro Alexandre de Moraes. Mas muita gente está se perguntando, e agora, Kleber? Nós vamos para a rua, nós vamos fazer isso, nós vamos fazer aquilo, nós vamos ter paciência e obedecer às nossas lideranças, e vocês vão entender o motivo, o porquê. Por isso, segura aí, senta o dedo no like, compartilha ao máximo, vem junto comigo. A primeira coisa que nós temos que imaginar é por que estão querendo calar Bolsonaro. Porque na prática, o que Bolsonaro fez para uma prisão cautelar? Ele tentou empreender fuga? Ah, não, ele tentou obstruir a justiça? De que maneira? Ele ingressou no curso do processo? Não, porque o seu filho está denunciando as autoridades, ele como deputado federal, que é a função dele, está denunciando às autoridades americanas o que está acontecendo no processo no Brasil. Weber, ferrou, acharam um pendrive do Carluxo, vão descobrir todos os memes já feitos. Obrigado, Daniel Félix aqui de Oliveira, muito obrigado. Então, vocês vejam que qual foi o crime cometido pelo Bolsonaro, que embasou a prisão. Tá ruim, faz o L, Beckham, o YouTuber member, seja bem-vindo aqui ao YouTube. Então, o que embasou? Foi a entrevista que o presidente deu coletiva ontem. Isso foi o suficiente para deixar o ministro Alexandre de Moraes, o PGR, irritadíssimos. E aí, qual que é a melhor alternativa? Proíba ele de falar com redes sociais. Proíba ele de dormir fora de casa. Mas o Bolsonaro dorme fora de casa? Não, ele tem que se recolher à noite. Na prática, o recolhimento à noite significa que eles não querem que o Bolsonaro viaje mais. Bolsonaro é um perigo para o sistema. Bolsonaro, livre, ele está apto a fazer campanha. E como o Trump vem falando, ele lidera todas as pesquisas, menos aquelas comandadas. Ontem saiu uma pesquisa do Futura que identifica que 58,3% da população diz que a vida piorou economicamente durante o governo Lula, quase 60% na pesquisa Futura. E Trump tem suas pesquisas internas. Nós estamos falando dos Estados Unidos, nós não estamos falando da Nicarágua. Agora, vamos lá aos fatos. Vamos mostrar o momento em que a Globo anuncia mais um fish, quis dizer aqui, né, tá ruim, um fish expedition. Pegar o celular para tentar piorar a situação. O Brasil virou e a esquerda achando lindo, não tem como ficar em paz. Tá ruim, faz o L. Tem sim como ficar em paz e vocês vão entender isso nesta live. Eu vou começar aqui mostrando para vocês e compartilhando a tela, né? Mostrando o momento em que a Globo dá o urgente. Vamos lá, vem junto comigo. Amanhã, mandados de busca e apreensão contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Léo Poder está por aqui já com mais informações. Muito bom dia, Léo. Bom dia, Mônica, Vitor, bom dia pra você que está com a gente aqui no Encontro. Mandados de busca e apreensão já cumpridos na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro em Brasília e também na sede do partido dele, PL, o Partido Liberal, também, claro, no Distrito Federal. Ordem do Supremo Tribunal Federal, pelo que a gente apurou, ordem emanada pelo ministro Alexandre de Moraes. A gente segue em busca de mais informações sobre isso, porque é uma ação da Polícia Federal cumprindo esses mandados para saber em qual inquérito, em qual processo estão relacionadas essas ordens cumpridas nas primeiras horas desta sexta-feira. Mônica e Vitor, uma informação que eu já consegui apurar é que isso pode tem a ver com essa pressão que está sendo feita no exterior relacionado contra o Supremo Tribunal Federal, contra as instituições em relação ao processo que já está em curso, um processo que tem o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus, outros integrantes do governo anterior. Então a gente segue em busca de mais informações, que o que temos por hora é o cumprimento desses mandados de busca, como falei, mas reiterando, Distrito Federal, na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro e também na sede do PL, o partido dele, e a gente segue para apurando. Vocês viram aí que o mandado de busca e apreensão, na realidade, não foi por conta do que o Bolsonaro falou. O mandado de busca e apreensão foi pelo aquilo que o Trump falou, pelo aquilo que o Trump fez. Vejam só a frase do Lula. Se o Trump estivesse aqui, ele estaria preso. Vocês estão lembrados? O ministro Alexandre de Moraes ele não tem como prender o Donald Trump.
Então o que ele faz? Ele parte para cima do Bolsonaro porque o Bolsonaro recebeu uma carta do Trump. Bolsonaro ironizou: você quer que eu vá lá negociar com o Trump? Me devolva meu passaporte porque ele está apreendido. Então vocês vejam que foi uma reação do ministro Alexandre de Moraes e do próprio PGR, porque o PGR na realidade é um cachorrinho de estimação do ministro Alexandre de Moraes. É tudo articulado, tudo comandado. E o ministro Alexandre de Moraes é o sujeito que aparece, porque os demais ministros do Supremo que são coniventes com isso, eles participam, são compartícipes disso que está acontecendo no Brasil. Então, a Globo mesmo confessa que foi uma reação à carta de Donald Trump. Mas nós vamos trazer reportagens, fiquem calmos. Pessoal, como é que fica calmo? Tem que ficar calmo. Eles contam justamente com o desespero de vocês. O que eles querem é ver pessoas chorando. Eles são sádicos. Eles gostam de ver a tortura. O que o Bolsonaro falou no final, quando ele foi colocar a tornozeleira eletrônica, ele foi perfeito, ele enfrentou a imprensa. Quem não deve, não teme. Bolsonaro enfrentou a imprensa cara a cara. O tal do Guga Noblar estava lá e tinha um macaco de plantão pulando atrás, querendo aparecer, fazendo assim, colocando comemoração. Porque é o que restou à esquerda. A esquerda está comemorando, na verdade, é o cerceamento da sua liberdade. O que as pessoas não conseguiram perceber é que Bolsonaro, mesmo após uma facada, mesmo após toda a pressão, ele continua lutando pela tua liberdade. Se fosse para lutar pela liberdade do Bolsonaro, ele já não estaria no Brasil há muito tempo. O Bolsonaro simplesmente teria entrado numa embaixada, quando ele foi para a posse do Milei, ele teria ficado lá. Kleber, querido, você acha mesmo que ainda é tempo de manifestações, ainda não é tempo de manifestações pelo Brasil? O ministro Alexandre de Moraes não vai recuar porque ele não tem mais nada a perder. Henrique Ramos, você acha mesmo que ir para as ruas vai sensibilizar o ministro Alexandre de Moraes, Henrique? Obrigado aqui pelo seu superchat. Vamos parar e pensar. Vocês acham que ir para as ruas vai sensibilizar o ministro Alexandre de Moraes? Vocês não estão muito mais seguros dentro de casa, aguardando o que está por vir? Não é muito mais sensato? Não é muito mais sensato vocês estarem ativos nas redes sociais, aguardando os comandos das nossas próprias lideranças? Vocês acham realmente que Donald Trump vai deixar isso barato, depois das cartas e daquilo que ele falou? Para desespero dos petistas de plantão, que vão estar loucos aqui, eu quero agradecer aos nossos moderadores e moderadoras do canal, porque vocês vão ter trabalho hoje. Para desespero deles, faltam 13 dias para as sanções do Trump entrarem em vigor. E sem entrar em vigor, já causou pânico ao empresariado brasileiro. A hora certa de parar, a hora certa de ir às ruas, vai ser de forma natural e vocês vão perceber. Não é para ninguém sair tomando nenhum tipo de medida atrapalhada. A última vez que não ouviram essa palavra que eu disse foi justamente no 8 de janeiro. E eu pergunto para vocês, melhorou ou piorou depois do 8 de janeiro? O que Trump falar, que loucura. Ótima pergunta. Excelente pergunta. Eu vou dizer para vocês o que Trump vai fazer, o que ele está preparando, o que ele pode fazer, depois de dar o recado do nosso patrocinador. E segura aí que tem muita coisa para ver. Eu vou mostrar a entrevista do coletivo do Bolsonaro, vou mostrar a reação da imprensa, a reação dos políticos. Vamos chamar aqui o nosso patrocinador, que é quem faz a gente continuar ativo aqui e estar nas redes sociais. E é justamente isso que eu quero trazer para vocês, porque não adianta nada a gente estar mal de saúde. E o Biogama Supra veio para ficar. Um suplemento 100% natural que vai ajudar na sua flora intestinal. Sabia que você pode estar sofrendo com bactérias ruins no seu organismo, com fungos, e isso pode estar destruindo sua saúde? Pode estar te deixando depressivo, cabisbaixo, você sem ânimo para nada, e até às vezes sem capacidade de raciocinar, porque o Biogama Supra é ótimo para sua memória e para sua linha de raciocínio. Pois bem, tudo isso num único produto. Graças ao MSM, que é o enxofre orgânico, ele faz um detox no seu organismo. E ele ajuda também no combate ao colesterol. Para você que sofre de diabetes, vai regular a taxa no seu sangue. E porque ele tem composições específicas na sua fórmula, que é aprovada pela Anvisa e trabalha com nanotecnologia, o Biogama Supra vai te possibilitar combater aquelas dores, artrite, artrose, osteoporose, tudo aquilo que te afeta. E tudo isso num único produto. 100% natural. Liga agora para 0800 777 0007 e consulte mais sobre o Biogama Supra. Além de tudo isso que eu estou falando para vocês, você recebe 60% de desconto e frete grátis se falar que assistiu aqui no Jacaré de Tanga. E mais, vai receber um smartwatch para você ver as horas e vai também receber um massageador e um creme para o corpo para tirar essas dores articulares. Mas além de tudo isso, Biogama Supra aposta nos canais da direita brasileira. É ele que faz com que vocês consigam receber as informações. Vamos apostar nas empresas que dão valor aos canais da direita brasileira, porque são elas que estão lutando, são elas, essas empresas que estão lutando pela liberdade do nosso país. Então ligue agora para 0800 777 0007 e consulte mais. Parcele no cartão de crédito, tome conta da sua saúde. Recado do nosso patrocinador dado, agora eu vou trazer para vocês o que está por vir. Vamos lá, que as pessoas ainda não entenderam muito bem. Primeiro, já existem alguns jornalistas falando que o Trump trouxe não é tarifa, é sanção. Mas qual que é a diferença entre tarifa e sanção? Vocês sabem me dizer? Alguém sabe
me dizer qual que é a diferença entre tarifa e sanção? Talvez vocês saibam me falar. O FG Musical, por exemplo, tá cantando música aqui. Ele tá blá, 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 blá. Deve ser algum petista que entrou aqui para ficar blá, 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 né, FG Musical? Vai com Deus, amigo. Vocês sabem qual que é a diferença entre tarifa e sanção? Eu vou explicar para vocês. As tarifas, elas não têm intuito punitivo. A sanção tem. As tarifas são para regulação econômica. Já as sanções são para forçar um país a deixar de cometer determinados atos, como violação aos direitos humanos, perseguição política, patrocínio ao terrorismo, patrocínio a guerras e coisas que o valem. O Brasil foi alertado de todas as maneiras. Quando você tem tarifas, a negociação. Quando você tem sanções, a imposição. E o que significa isso na prática, Kleber? Qual que é a diferença? Os americanos, eles apenas impuseram tarifas sobre produtos brasileiros em decorrência, sobretudo, às práticas comerciais que eles não coadunam, entre elas a perseguição às big techs, a censura a cidadão americano e coisas que o valem, que todos vocês já sabem. Mas e a sanção? A sanção, os americanos não vão proibir somente o comércio com os Estados Unidos. Qualquer país que quiser se relacionar com os Estados Unidos, vender para os Estados Unidos, ingressar na maior economia do planeta, terá que obedecer às regras da sanção. Ou seja, esses países ficam proibidos de comercializar com o país que recebeu sanção. Que países são esses que têm sanções? A gente já passa. Sanção é o coelho da Mônica para atacar o língua presa. Exatamente, LH. Obrigado aqui pelo seu superchat. Isso significa que se hoje está ruim porque estas empresas e os nossos empresários não poderão fazer vendas para os Estados Unidos, se os americanos impuserem sanções a determinados produtos brasileiros, o Brasil não vai poder comercializar com nenhum país democrático do mundo. Vai ficar restrito ao comércio com China, Coreia do Norte, com Rússia, com o Irã, Emirados Árabes Unidos, Venezuela, Cuba. Na prática, é levar o nosso país à igualdade de países ditatoriais mundo afora. E quais as consequências para o nosso país? Catástrofe econômica. Você que hoje está se achando seguro porque está recebendo o seu salário, está tranquilo, não está preocupado com política. Isso daí não é para mim. Política que se exploda, política é tudo igual. Você que não está se inteirando do que está acontecendo, que acha que isso é chato, é melhor assistir a vitória do Santos de 1-0 sobre o Flamengo com um golaço do Neymar. Pois bem, meus amigos, todos serão afetados, independentemente de ser petista ou não ser petista, de fazer o L ou não fazer o L. E por que os americanos podem aplicar sanções ao Brasil? Devido à conduta do Brasil. Se escancarou para o mundo que o Brasil não é um país democrático, por mais que a Globo queira repetir que nem um papagaio que é uma democracia. Todo mundo sabe que não é. Se escancarou para o mundo que o Brasil está preocupado com o Bolsonaro justamente porque Bolsonaro não se uniu ao sistema. Se escancarou para o mundo que o processo que o Bolsonaro sofre é comandado por um juiz que é vítima nos mesmos autos. Se escancarou para o mundo que existe um conluio entre poder judiciário e poder executivo numa nova forma de ditadura, onde o ditador não está na figura do poder executivo, mas sim na figura do poder judiciário. E a ditadura do poder judiciário é a pior de todas. Ele se esconde atrás de uma toga, ele se esconde atrás de uma mesa, ele se esconde atrás de uma caneta, ele se esconde até atrás de um presidente da República, para que ele continue mandando no país. Quem foi que determinou o aumento de imposto aos brasileiros? Foi o ditador. Quem foi que calou o povo brasileiro? Foi o ditador. Quem foi que prendeu senhoras? É entre elas a que cometeu o grave crime de pichar com batom uma estátua, que pode ser lavada com água e sabão. O ditador. Quem é que está impondo medidas que violam o próprio poder legislativo e cala deputados e senadores eleitos pelo povo? O ditador. Mas veja que ele faz tudo isso em nome da democracia. Em nome de uma lei que ele mesmo fabrica e coloca na sua cabeça. E tudo em benefício dos seus pares, que assistem a tudo batendo palma e dizendo, não é comigo, é ele. Mas que chancelam as decisões do ditador, porque isso foi denominado o regime brasileiro segundo o próprio Donald Trump. Ontem, na live que eu fiz com meu amigo Fábio Tom, eu chamei a atenção de vocês a respeito disso. Olha só o que está sendo colocado nessa carta. Regime brasileiro. E a Globo sentiu, tanto é que ontem eles já estavam falando sobre isso. O Globo não, CNN, desculpa. Se vocês assistiram o WW do William Vac, foi citado justamente este trecho da carta. Olha só. Que coisa interessante. E olha aqui o que diz aqui, olha. O filho do Bolsonaro pediu para o Trump tirar a taxação, arregou o Sandro Ripa. Vamos ver se vai arregar Sandro Ripa. Aliás, por falar em ripa, uma ripa no seu lombo vai ficar bom daqui a pouco, viu? Que é o que você vai sofrer já já. Então, o que vocês vão começar a observar daqui por diante é justamente a esquerda desesperada aqui. E quando não é esquerda, são os falsos direita. Eles são identificados aqui. Eles são identificados de maneira fácil, aparente, atraente.
Vocês têm que entender que esta reação do ministro Alexandre de Moraes demonstra que ele só tem uma alternativa: seguir em frente. E quanto mais em frente ele segue, mais próximo do abismo ele está. E a esquerda sabe disso. Se já está ruim a situação brasileira hoje, imagina na hora que as sanções forem aplicadas. Nós estamos diante de um cenário que, tá claro, cristalino. Mas, obviamente, quem tem só um neurônio e meio e o meio não funciona, não vai dar certo. Eu vou trazer para vocês outra guia aqui de WhatsApp, deixa eu paralisar essa tela, para vocês verem a entrevista que o Bolsonaro deu. É muito importante que vocês tenham clareza sobre aquilo que está acontecendo. Olha só. Presta atenção no que o Bolsonaro falou. Só está carregando aqui. Estou esperando carregar. Obviamente é uma entrevista um tanto quanto longa, né? E eu estou esperando aqui o computador carregar. Acabou de carregar. Eu já posso mostrar para vocês um trecho da entrevista do presidente Bolsonaro. E aí a gente vai analisar com vocês também o que o Bolsonaro falou. Prestem sua atenção. Olha isso aqui. Vamos lá, vou tentar. Posso falar? Meus advogados têm que tomar conhecimento do inquérito. O inquérito que gerou as cautelares de mim é aquele que meu filho está respondendo. Ele está nos Estados Unidos, o Eduardo Bolsonaro. Estou restrito a Brasília com tornozeleira. Fizeram a busca e apreensão em casa, pegaram R$7 mil e aproximadamente $14 mil, tudo devidamente aí com origem. Então, no momento, é um novo inquérito, eu estou também dentro dele. Tá? Os outros, você não responde pergunta, quem responde sou eu, né? Mas o inquérito do golpe é um inquérito político. Nada de concreto existe ali. E a própria Polícia Federal não me botou no Rio de Janeiro. O PGR foi além do que viu no inquérito, me botou no Rio de Janeiro, mas não tem prova de nada. Um golpe num domingo, um golpe sem forças armadas, sem armas, um golpe realmente de festim. Né? Agora, o julgamento, eu espero que seja técnico e não político. No mais, nunca pensei em sair do Brasil, nunca pensei por embaixada, mas as cautelares são em função disso. Eu não posso me aproximar de embaixada, tá? Eu tenho horário para ficar na rua. E, no meu entender, objetivo uma suprema humilhação. Esse é o objetivo. Tá sufocando a gente, né? A minha defesa é ali. Mas só que E meu filho, para quem falou do meu filho está nos Estados Unidos, exatamente para lutar por isso, por democracia e por liberdade. Vocês viram aí um trecho? Vocês viram aí um trecho da entrevista do presidente? E o que o presidente mostrou? O objetivo deles é a suprema humilhação. Hoje a esquerda está toda empolvorosa. Mas vamos a um detalhe. Olha só que coisa interessante. O que eles podem fazer daqui por diante? Prender Bolsonaro. Na prática, Bolsonaro hoje está numa espécie de prisão. É uma prisão domiciliar semiaberta, uma nova invenção do ministro Alexandre de Moraes. Ele impôs medidas cautelares que, na prática, fazem o presidente estar preso dentro de um certo âmbito. Era o que eles queriam. Alguém aqui falou, mas e o exército? Ora, meu caro, você ainda não conseguiu perceber o que é o exército brasileiro hoje? Olha só o Mário Arnaldo. Trump não manda no Brasil. Verdade. Está coberto de razão. Ele manda nos Estados Unidos. E é justamente por isso que ele, dos Estados Unidos, ele faz o que quer. Não é petista chorando que vai resolver o problema. O Trump, em momento algum, violou a soberania nacional. Não foi o Trump que segurou um cartazinho escrito Cristina Libre no Brasil. Nem isso ele fez. As ações que ele está tomando é dentro do próprio território americano. E é o que ele vai fazer. Trump não vai mandar nada. Trump só vai fazer você, esquerdista de plantão, ficar sem utilizar a pasta de dente Colinos. Talvez você tenha que escovar os dentes com cinza daqui a pouco. É engraçado porque a turminha da esquerda de iPhone não conseguiu perceber isso ainda. O Trump não manda no Brasil e nem vai mandar no Brasil. Quem manda no Brasil é o povo brasileiro. Ou pelo menos era. Agora o que o Trump vai fazer é devolver ao Brasil a capacidade do povo brasileiro continuar mandando. O pessoal aqui está falando, agora começa um monte de solução. Greve geral, vamos às ruas, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Eu vou dar só um exemplo para vocês. Se Trump aplicar sanções ao Brasil, para quanto que vai o preço do diesel? Como é que os caminhoneiros vão sobreviver? Para quanto que vai o preço do grão produzido no Brasil? Se o Brasil não conseguir plantar, porque vai faltar fertilizante, vai faltar óleo diesel, vai faltar capacidade financeira, para onde que vai o Brasil? As pessoas têm que entender que, infelizmente, para se curar um câncer, não é fácil. As medidas que tem que se tomar para que você cure a doença, muitas vezes tornam o seu corpo fragilizado. São fortes. O remédio é forte. É pesado. Mas é a única maneira de você se curar é utilizando um remédio pesado. Essa brincadeira está só começando. Que o presidente Bolsonaro tenha a oportunidade, a partir de agora, de se cuidar.
Ele está apto a isso. Trabalhar mais ainda. Num momento como esse em que eles dobram a aposta, nós temos que triplicar a nossa aposta. Temos que continuar mais altivos do que nunca, continuar mais atentos do que nunca, continuar mais alertos do que nunca. Quando eles começam a mostrar os dentes, é porque eles estão com medo e estão acuados. Bolsonaro não fez absolutamente nada do ponto de vista jurídico que pudesse lhe causar esse constrangimento. Mas quem fez foi Trump, que não manda em nada no Brasil, mas que deixa ditador de plantão com o cu literalmente na mão. Eu vou pegar aqui algumas notícias para vocês, né, dos principais portais da web. Vamos ver como é que está o Buhol nesse exato momento. Olha só, eu vou trazer algumas matérias para vocês. Olha só que coisa interessante. Tudo apontava para a fuga de Moraes, diz Maiorovitch, para a fuga de Bolsonaro, diz Maiorovitch, e medidas de Moraes eram necessárias. Tudo isso vocês vão ver agora. Deixa eu compartilhar a tela com vocês aqui, porque nós vamos passear agora pelos principais portais de notícia para que vocês entendam o que está acontecendo. Olha aqui, ó. Tudo apontava para a fuga de Bolsonaro, medidas são necessárias. Letícia Casado, medidas contra Bolsonaro evitam prisão preventiva. Ah, quer dizer então que agora, olha só, quer dizer então que agora o Moraes foi bonzinho. Olha, medidas contra Bolsonaro evitam prisão preventiva. Tá certo. Vamos acreditar nessa. Moraes tira sigilo de decisão sobre a operação da Polícia Federal. Primeira turma do STF vai julgar hoje se mantém medidas. Vá. Como se eles já não tivessem se reunido para acertar tudo. Dobrou a aposta, diz Eduardo após decisão. Flávio sugere trocar tarifas por sanção, mas apaga post. Tá aqui, ó. Eduardo Bolsonaro diz que Moraes dobrou a aposta e marca Trump em post. Quem é mesmo da esquerda aí que falou, os nossos queridos esquerdistas de plantão, que, na realidade, o Eduardo teria pedido para tirar as sanções? Além de tudo, são mentirosos contumaz. Acham que a gente vai cair numa fake dessa. Bom dia, por aqui, Sargento Rodrigues, São Paulo. Estou enojado com tudo que estão fazendo. Esses ditadores estão destruindo o Brasil, acordem para a realidade. Obrigado, Sargento Rodrigues, aqui, pela sua contribuição e pela sua dedicação, né, contra essa marginalidade que assola o país. Kleber, isso é propositalmente. O Lula quer esse regime e está implantando já. O povo dorme e os empresários vivem no mundo de Nárnia. Obrigado, Laine, aqui também, pelo superchat que você acaba de enviar. Mas é justamente aí que entra a situação. O Lula estava estava levando o Brasil para o regime ditatorial juntamente com Alexandre de Moraes. E eles estão sentindo o que está acontecendo e principalmente a reação dos Estados Unidos. E aí, eles colocaram agora, vocês viram ali, eu vou tirar aqui para vocês verem, deixa eu colocar minha imagem aqui para não ficar só a parte. Voltei, fiz besteira aqui na hora de fazer a volta, mas acabei voltando. Deu um break, mas nós estamos de volta. Eu vou compartilhar com vocês novamente aqui a tela do Buhol, para que vocês consigam observar o que está acontecendo. Vamos agora para ver as notícias lá da Bobo News ou da Globo.com. Vamos ver aqui o que está falando a Globo.com neste exato momento. Vamos lá, cadê você? Vamos lá na Globo.com para a gente saber. Olha só aqui, ó. Olha aqui, Bolsonaro é alvo de operação da Polícia Federal, PGR viu concreta possibilidade de fuga de Bolsonaro, STF convoca a sessão para analisar a decisão de Moraes, Polícia Federal acha pendrive escondido no banheiro de Bolsonaro. Escondido no banheiro, devia estar no vaso sanitário o pendrive, né? Nunca pensei em sair do Brasil ou ir para a embaixada, disse Bolsonaro. Olha aqui essa notícia da Malu Gaspar. Vamos passear aqui para a gente ver o que essa ursona da Coca-Cola está falando aqui. Por que não está a tela? Vamos tirar aqui. Por que não está a tela correta? Espera lá. Vamos colocar a tela correta aqui para vocês, que eu achei que eu estava compartilhando a tela. Pronto. Olha só. Não, obrigado, Globo. Governo Trump discutiu com Eduardo asilo a Bolsonaro e proteção contra Interpol, disse aliado em live. Aliado do ex-presidente Paulo Figueiredo relatou que Casa Branca, ao lado de Eduardo Bolsonaro, que fala partido de representante da Casa Branca. E aí vem aqui, olha, o jornalista brasileiro Paulo Figueiredo. Vamos lá, tá tudo certinho, né? Estão mostrando aqui para vocês. Denunciado pela PGR no âmbito da trama golpista, articulador de sanções do governo Donald Trump, declarou na última quarta-feira em uma transmissão ao vivo, junto com Eduardo Bolsonaro, que a Casa Branca consultou a dupla sobre a possibilidade de um asilo dos Estados Unidos e proteção contra a Interpol, Jair Bolsonaro e o filho deputado. A consulta, segundo Eduardo Figueiredo, ocorreu em uma reunião do Departamento de Estado em Washington na semana, mas a hipótese foi descartada. Segundo Figueiredo afirmou nesta manhã, a equipe da coluna, a sugestão tinha a ver com a ideia de tentar que o Brasil oferecesse algum tipo de acordo ao Bolsonaro. O ex-presidente, que está com o passaporte apreendido desde maio de 2024, foi alvo da operação nesta sexta-feira. A declaração ocorreu em uma live do programa Paulo Figueiredo Show.
Segundo Figueiredo, o motivo de terem recusado o asilo de Trump foi a aposta em uma anistia ampla, geral e restrita ao ex-presidente e apoiadores investigados pelos ataques de 8 de janeiro e outros inquéritos contra bolsonaristas no STF. Tinha 8 pessoas do Departamento de Estado, mas também tinha uma pessoa da Casa Branca especificamente na reunião. E ela virou e falou assim: se fosse oferecido algum acordo de liberdade para o seu pai, para ele vir para os Estados Unidos exilado e a gente livrasse vocês dois da Interpol, relatou Figueiredo. Entre as cautelares, aí vem aqui a história toda. Deixa eu explicar para vocês por que Bolsonaro, né, está enfrentando totalmente o sistema. Bolsonaro, se ele quisesse algum tipo de asilo, ele não precisa de oferta da Casa Branca, basta ele entrar na embaixada, qualquer uma. Qualquer embaixada que tenha relação hoje, pode ser a da Itália, pode ser a da Argentina, pode ser a dos Estados Unidos, pode ser a do Paraguai. Qualquer país hoje desses poderiam oferecer asilo ao presidente Bolsonaro. Assim como Lula ofereceu asilo político à ex-primeira-dama. E mandou lá, se não me engano do Peru, e mandou lá um avião da FAB buscá-la. Questões humanitárias. Bolsonaro enfrentou de frente, e para aqueles que falaram que Bolsonaro era covarde, ele enfrentou os jornalistas, enfrentou o macaco Simão pulando lá, que nem um doido lá do lado de trás, parecia uma biruta, que é o que um petista sabe fazer. Então, nesse exato momento, o que nós precisamos é de toda a calma do mundo. Toda a calma do mundo e do planeta. Eu vou novamente aqui trazer para vocês, mais uma vez, nós estamos chegando a quase 10 mil pessoas on time, eu vou trazer mais uma vez aqui para vocês a informação. Calma. Não precisa de Paulo Figueiredo nem de Eduardo Bolsonaro para a gente entender que o Trump mandou uma carta e ela foi direta e reta. Eu vou trazer vários exemplos para vocês aqui do que os americanos poderiam fazer nesse exato momento. Os americanos poderiam impor sanção ao aço brasileiro e ao agronegócio brasileiro. Qual que é a força do PIB hoje do Brasil? Não está dentro do agronegócio? Se Trump impuser sanções ao agronegócio brasileiro, o Brasil não pode mais exportar soja para a China, por exemplo. E se o governo chinês comprar soja do Brasil, ou qualquer outro país do mundo comprar soja do Brasil, sofrerá sanções retaliatórias também. Vocês entenderam a questão, como o Brasil está isolado nesse exato momento? Como o empresariado brasileiro deve pensar muito bem no que está acontecendo? Alguém falou aqui, os 500% virão. E agora, doutor? E agora? E agora cabe paciência. Como eu disse para vocês, casos graves demandam remédios fortes. E o Brasil está diante de um caso gravíssimo. E o que está em jogo não é a liberdade ou não do Bolsonaro, é a liberdade do próprio povo brasileiro. Quando você vê um ministro do Supremo Tribunal Federal querer calar uma plataforma que sequer está em território brasileiro, mandar ordens para tirar perfil de uma plataforma que não está em solo brasileiro, eu volto a repetir, ele violou a soberania americana. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E nesse momento, muita gente ainda está atônita, mas o que está por vir é muito maior do que a própria sanção americana. Eu vou traduzir para vocês. Bolsonaro está se transformando num herói, num mito, de fato, de verdade do Brasil. E muitos entendem dessa maneira. A popularidade do Bolsonaro tende a aumentar cada vez mais. Eles sabem disso, mas eles não têm alternativa, eles não têm muito o que fazer. Eu ainda não passei pelos demais sites, Poder 360, Metrópolis. E esse é o próximo exercício que nós vamos fazer aqui nessa live. E aí, a gente vai encontrar a turminha do blá blá blá. Tem mais uma aqui, olha, que é blá blá blá. Eu lembro muito a Sônia Santana aqui, né? Ela tá fazendo assim, ó, blá 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 blá. Essa é a turminha do blá blá blá. Essa é a turma do blá blá blá. É mais uma que tá aqui. Mas para isso tem uma solução. Eu vou mostrar para vocês qual que é a solução que você tem para isso, Sônia. Biogama Supra. Ele ativa, ele é tão bom que ele vai diretamente na sua memória. Ligue para 0800 777 0007 e adquira o seu Biogama Supra. Ele vai fazer um detox do seu organismo, vai tirar as bactérias ruins do seu organismo, os fungos que estão afetando você que está cabisbaixo, triste, muitas vezes é em decorrência do seu intestino e você nem sabe. Biogama Supra é feito à base de nanotecnologia, tem no seu composto o MSM, que é 100% eficaz na limpeza do seu organismo porque é o enxofre orgânico. Aprovado pela Anvisa, o Biogama Supra pode atuar diretamente no combate ao açúcar no seu sangue. Então você que é pré-diabético, você que toma remédio para diabetes, continue tomando remédio. Só que você vai ver a melhora que você vai ter no seu organismo tomando Biogama Supra. Além do que combate as dores articulares, artrose, artrite, osteoporose. É um suplemento para a sua vida. Biogama Supra veio para ficar. E além de tudo, se você falar que assistiu agora no Jacaretanga a propaganda do Biogama Supra, você vai receber 60% e na faixa o frete. Frete grátis e 60% de desconto. Pode parcelar no cartão de crédito, ainda ganha um smartwatch, que é para você ver as horas e olhar, tá na hora do PT ir embora. Ao mesmo tempo, você ganha também um massageador para aliviar suas dores articulares e um creme que vai te ajudar no seu dia a dia. Biogama Supra, 100% natural, além do que patrocina os canais de direita. Empresas que patrocinam canais de direita devem ser valorizadas. Agora, eu vou trazer para vocês, depois de dar o recado do nosso patrocinador, o Biogama Supra,
eu vou trazer para vocês o que está acontecendo nos outros canais. Vamos parar essa tela aqui e vamos ver o que está acontecendo nos demais canais. Vamos lá no Poder 360. O que estão falando hoje na política nesse exato momento? Olha lá. Vamos compartilhar a tela com vocês, para que não fique lendo aqui, vocês no escuro, sem saber o que está acontecendo. Tela devidamente compartilhada com vocês. Vamos ver agora o que está falando o Poder 360. Operação da Polícia Federal contra Bolsonaro vira meme nas redes. E aqui a indústria, né, patrocinada pela esquerda, com o PT, com dinheiro público, tentando colocar aqui, né, os memes e tentar aumentar a humilhação. Suprema humilhação, diz Bolsonaro sobre medidas morais. Aqui, ó. Fisco livra bancos, mas dá margem a IOF retroativo de empresas e pessoas. Tarifas de Trump são chantagem inaceitável, diz Lula em pronunciamento. Operação contra Bolsonaro é proposital humilhação, diz Flávio. Rueda fará festa de 3 dias em Mykonos para celebrar 50 anos. É o presidente do União Brasil. Tarifaços não causará grandes impactos ao país, diz diretor do Brasil no FMI. André Roncaglia cita baixa exposição aos Estados Unidos e diversidade de parceiros comerciais como fatores de proteção. Então por que estão fazendo todo esse estardalhaço? André Roncaglia, diretor do Brasil no FMI, Fundo Monetário Internacional, afirmou que o país não deve sentir grandes efeitos econômicos em 2025 caso as tarifas anunciadas por Donald Trump sejam implementadas. A declaração foi feita em entrevista ao UOL na quinta-feira. E aí vocês começam a observar que a retórica começa a querer ganhar tempo. Meus amigos, eu vou dizer para vocês. Hoje é um dia que não vai faltar notícia, porque já vem bomba. E essa bomba é capaz de estourar no colo do Brasil ainda hoje. Mas isso eu vou trazer para vocês daqui a pouco, numa nova live ou vídeo. Eu peço a vocês que continuem com paciência, prestem atenção nas indicações das lideranças, não cometam nenhum ato de loucura, evitem de entrar em embate nas redes sociais, porque é isso que eles querem, provocação, para dizer que, olha lá, o gabinete do ódio da direita, tal. As coisas estão acontecendo. E lembre-se que o que está em Eclesiastes 3, tudo no tempo de Deus. Quando se fala tudo no tempo de Deus, não é que você tem que ficar passivo aguardando as coisas, não é isso. No tempo de Deus as pessoas irão às ruas, no tempo de Deus as respostas serão dadas, no tempo de Deus o Brasil será colocado nos eixos. Quem não acredita em Deus é o outro lado. Nós acreditamos. Se não acredita em mim, não acredita nos homens, se você acha que esse pessoalzinho do blá 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 tá certo, perfeito, é um direito seu. Mas acredita em Deus. Esse não tem como eles escaparem. Tudo posso naquele que nos fortalece, quem nos fortalece é Deus. Até o próximo vídeo live. Tchau, pessoal.